Bom pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal e o tema de hoje é sobre essa confusão aí que está ocorrendo no PSL, o partido do Bolsonaro. A gente sabe muito bem que por essas razões próprias e específicas do sistema político brasileiro que infelizmente nós temos, um pré-candidato, mesmo ele sendo líder de todas as pesquisas, mesmo tendo amplo apoio popular, mesmo ele sendo candidato a uma candidatura majoritária, ele obrigatoriamente tem que se filiar a um partido político para que ele possa cumprir o que está estabelecido na legislação eleitoral e só então passar a ser oficialmente um candidato. Então Bolsonaro aí, depois de muitas idas e vindas aí, começou aí essa história em 2014, 2015, o PSC, depois se filiou, pré-filiou ao PEN, que era o antigo Patriotas. Ele acabou aí, por último, no início desse ano, 2017, se filiando ao PSL. O PSL, até então, era uma legenda sem a menor expressão, é uma legenda que funcionava como uma sigla de aluguel aí, mais uma entre tantas e tantas aí, no emaranhado de partidos que nós temos aí, uma sigla sem a menor representatividade. A gente sabe muito bem que o Brasil, por exemplo, é um país que 80% de sua população é cristã, e mesmo assim nós não temos sequer um partido que possa ser considerado conservador, por exemplo. Pois então, né? E aí, ainda na fase da pré-campanha, mesmo com toda a popularidade que já possuía, mesmo assim, Bolsonaro ainda não tinha um partido à sua disposição. E aí, neste intervalo de tempo, muitas pessoas, inclusive pessoas oportunistas, pessoas de caráter nebuloso, acabaram se aproximando e, infelizmente, muitas delas acabaram também ocupando os espaços dentro da própria direção partidária do PSL. Então pessoas que surgiram praticamente do nada, pessoas que caíram de paraquedas, pessoas que não estiveram desde o início, elas simplesmente se tornaram candidatas pelo partido, surfando essa onda e também sendo dirigentes do próprio partido. Porque a gente pode dizer que a campanha de Bolsonaro, pelo menos a pré-campanha, ela não começou no ano passado. Ela já vem de muito tempo e a gente pode dizer que fora do estado do Rio de Janeiro, onde Bolsonaro sempre já teve sua própria base eleitoral, ela era restrita a nível nacional praticamente aos seguidores e aos alunos do professor Olavo de Carvalho, que se identificaram com a figura do Bolsonaro como um político conservador que poderia representar os seus anseios. E aí dessa forma, apenas considerando o que eu já coloquei, podemos afirmar aí com toda certeza que cometeram erros muito graves na escolha dos membros que compuseram a direção partidária do PSL. E isso vale tanto para a direção nacional, como também para a escolha dos membros na direção do partido nos estados. Eles utilizaram critérios que a gente não sabe quais foram esses critérios, mas certamente não foram critérios que consideraram tanto a força política como também não consideraram a afinidade ideológica. Não se preocuparam, por exemplo, em colocar pessoas que tivessem uma linha ideológica afinada com a direita política. Simplesmente abriram espaços para que oportunistas e façantes tomassem a direção do PSL em vários estados do Brasil. E o que deve ser feito então? Eu acho que o correto seria dissolver todos os diretórios estaduais do PSL e nomear novas pessoas que sejam realmente de direita. Isso mesmo nos estados que elegeram deputados. Então eu repito, o correto seria dissolver todos os diretórios estaduais, mesmo em estados que elegeram deputados. O que aconteceu na verdade foi que muita gente aí se elegeu apenas surfando a onda Bolsonaro. E para fazer isso, elas simplesmente monopolizaram o partido sem deixar que outras pessoas, essas bem intencionadas, se agregassem e até se elegessem também. Bom, então em alguns casos, a própria direção estadual do partido, ela simplesmente enterrou a campanha de presidente na medida em que ficou se preocupando exclusivamente em sugar os votos dos apoiadores de Bolsonaro para os seus respectivos candidatos, tanto para deputado federal como para deputado estadual, vetando a participação de quem estava desde antes. Então quem começou essa história de Bolsonaro presidente nas redes sociais desde muitos anos atrás, infelizmente foi alijado do processo justamente por conta dessas pessoas farsantes que tomaram conta do PSL. Então a sorte foi que esta campanha foi uma campanha totalmente atípica, que não precisou
da organização partidária e muito menos da orientação do partido, para que o próprio povo brasileiro fosse para as ruas e naturalmente fizesse a campanha de Bolsonaro por conta própria. Para deixar claro, quando eu falo em dissolver todos os diretórios estaduais do PSL em todos os estados, eu não estou dizendo necessariamente que em todos os estados o PSL seja composto necessariamente por oportunistas e farsantes. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a dissolução dos diretórios estaduais é uma medida partidária importante que pode ser tomada até mesmo no sentido, vamos dizer assim, de colocar ordem na casa. Nada impede, por exemplo, de que nos locais onde o partido esteja funcionando de forma adequada, dentro das expectativas do que se espera, essas mesmas pessoas possam ser reconduzidas, possam ser renomeadas para mais um mandato na direção partidária. Então o que não pode é continuar a manter esse mesmo pessoal aí com total carta branca para continuar se colocando como sendo representante de Bolsonaro. Eu acho que eles não possuem méritos nenhum e a grande realidade é que eles podem ser inclusive obstáculos ao próprio governo do Bolsonaro. Eu só quero ver, por exemplo, como é que vai ficar aí a questão dos cargos do governo federal nos estados. Se Bolsonaro vai manter a autoridade desse pessoal aí para fazer indicações de nomes, né? Do segundo, terceiro escalão que seja, ele vai estar cavando a própria cova. O fato é que em 2018, até mesmo um cachorro que se colocou aí como candidato do PSL e colou a imagem a Bolsonaro, simplesmente conseguiu se eleger com certa facilidade, né? Esta é a grande realidade. Então, e portanto, esse pessoal aí, simplesmente eles deveriam dar graças a Deus, pelo fato de conseguirem ter sido eleitos deputados, porque a grande maioria deles não conseguiriam jamais ser nem vereador em seus respectivos municípios, mas não, no entanto, estão aí apenas buscando aí para barganhar cargos, mesmo antes de tomar posse, buscando os interesses próprios, enquanto eles deveriam aí estarem, na verdade, se preparando para assumir o mandato e não passar vergonha, né? Esta que é a grande realidade. Veja, por exemplo, aí o caso da Joyce, né? A Joyce, que é só mais um aí entre vários desses oportunistas aí que entraram no PSL e que apenas acabou aí também surfando a onda Bolsonaro. É bom lembrar que ela, por exemplo, ela estava aí junto com os liberaloides aí até o ano passado aí fazendo força para colocar o Dória, que até então era pré-candidato a presidente, como sendo um candidato alternativa da direita, né? Aí, entre aspas, mais moderado e, portanto, mais fácil de ser vendido do que o próprio Bolsonaro. E aí, quando ela viu que não tinha mais jeito, ela simplesmente foi lá e entrou também na onda Bolsonaro aí. E, no entanto, aí, mesmo antes de tomar posse, também já está aí criando problema, já querendo ser líder do partido, entre outras questões. Por falar no Dória, é bom lembrar o seguinte: anote isso, o Dória ele já é pré-candidato a presidente em 2022. Ele vai surfar na onda Bolsonaro também aí, como fez aí no segundo turno da eleição, principalmente para garantir a eleição dele lá como governador de São Paulo, né? E aí, se o governo porventura se desgastar, cair em termos de popularidade, ele vai anunciar o rompimento e aí ele vai se colocar como alternativa e aí vai se vender também como sendo alternativa da direita. Neste intervalo de tempo, a própria Joyce vai se incumbir aí de levar ele aí para se infiltrar aí pelos meios da direita, inclusive dentro dos próprios parlamentares do PSL, porque ela, imagine, ela também tem pretensão grande, quer ser futura governadora de São Paulo, né? O tempo vai dizer o que é que vai acabar acontecendo disso aí. Mas o fato é que o momento é muito claro. Os problemas precisam ser antecipados. Bolsonaro precisa tomar medidas e esse vídeo aqui é exclusivamente para fazer um pedido. Dissolva as direções estaduais do PSL em todos os estados, inclusive onde tem mandato. Nomeie novamente os estados que estão funcionando corretamente e os estados onde claramente houve uma campanha fora dos padrões esperados, onde os deputados, mesmo eleitos, que ainda vão tomar posse, já estão se comportando como com as mesmas práticas da velha política. Você tem que nomear novas pessoas na direção do partido para oxigenar o partido. Vem eleições importantes das capitais do Brasil e, no caso, essas pessoas vão ter que ser enquadradas. Vamos ver até que ponto elas vão bater de frente no sentido de ficar contra.
Bolsonaro já conseguiu aí coisas inéditas, como por exemplo nomear todo o primeiro escalão do seu governo dentro do presidencialismo de coalizão brasileiro, sem fazer nenhuma, sem se submeter a nenhuma barganha de nenhum partido. Isso era algo praticamente impossível de acontecer. Isso só acontece porque Bolsonaro simplesmente tem ainda uma alta popularidade. Mas a gente sabe muito bem que se ele tomar posse, a economia não crescer, por exemplo, nos primeiros meses, se, por exemplo, a imagem dele começar a se desgastar, a popularidade começar a cair, isso automaticamente, o que vai acontecer? Vai impactar no fato de que ele vai poder passar a ser refém do Congresso, que vai passar a querer chantageá-lo em tudo que for necessário para aprovar. É isso, pessoal. Um abraço.